Fala pessoal, nós estamos aqui no segundo episódio do Cortez Podcast, né? Hoje nós estamos aqui novamente com o nosso engenheiro de segurança do trabalho e CEO da Cortez SSMA, Lucas Cortez, para falarmos de um assunto muito importante que vem ganhando muita autoridade hoje em dia no mercado, que vem sendo muito buscado na internet, porque é um campo vasto, mas ao mesmo tempo pouco explorado, né? Que é justamente como que funcionam os serviços de saúde e segurança do trabalho nas fazendas, no agronegócio. E a gente trouxe aqui justamente o Lucas, porque recentemente ele foi abrir uma das nossas unidades lá em Balsas, né? Que é justamente um dos polos aqui no Maranhão, dos principais polos, em relação ao agronegócio. Então lá tem muita fazenda, muito proprietário, muito dono de fazenda, e ele está tendo contato direto com essas fazendas. Então ele está indo lá. Eu lembro que o Lucas, um dia desses, ele fez uma turnê aí, uma tour lá nas fazendas do Tocantins, do Maranhão, né? Então o Lucas ele já teve bastante contato ultimamente com essa área aí. Ele está aqui para contar um pouquinho mais para a gente como que funciona essa área do agronegócio, né? Já que quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, imediatamente a gente já pensa em construção civil. A gente já pensa em área da indústria, né? Só que a área de fazenda também tem riscos, às vezes riscos até não maiores, né? Mas riscos mais diferentes, mais diversos. E a gente também precisa olhar para isso, né? Não pode ser bagunçado como as pessoas acham que é bagunçado. Então hoje também é cobrado em relação a isso. Nós vamos falar um pouquinho durante a nossa conversa sobre isso. E antes de nós adentrarmos no nosso tema, eu gostaria de falar aqui para vocês sobre uma condição especial que a Cortez está fornecendo atualmente, uma condição imperdível. Nós estamos aqui já no mês de junho, ou seja, já está valendo a nova atualização da NR1 em relação aos riscos psicossociais. Então, se você ainda não regularizou a sua empresa, a hora é agora e a Cortez está pronta para te atender em relação a isso. Então, hoje nós temos pacotes de aplicação dos riscos psicossociais a partir do valor de R$ 299. Então, não perca tempo, já faça o seu orçamento conosco. E a gente vai na sua empresa, faz toda a aplicação psicossocial, acompanha e atualiza na sua documentação de segurança do trabalho, certo? E agora, Lucas, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a saúde e a segurança do trabalho diretamente no agronegócio. Então, primeira coisa que eu queria entender aqui para a gente comentar é em relação às principais diferenças que a gente tem hoje nessa gestão de saúde e segurança do trabalho dentro das fazendas. Então, o que a gente identifica como maior diferença aí em relação a essa gestão? Gestão normal, de uma empresa normal, e gestão de uma fazenda. Primeiramente, oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui. Sim. Cortez está no início de um projeto que eu acredito que vai ser um dos maiores podcasts do Brasil. É o início de algo que a gente está construindo aí para o futuro. E falar sobre um tema que está fresco na nossa mente, na nossa empresa, porque recentemente, como você falou, Caio, a gente abriu a nova unidade da Cortez em Balsas Maranhão, uma cidade que eu estou impressionado com a potência da cidade, como o agronegócio naquela cidade é algo assim. Nós vamos levar esse podcast para lá. Quem sabe a gente faz o podcast diretamente dentro de uma fazenda como produtor. Exato. Então, assim, a cidade de Balsas é uma cidade que tem uma potência do agronegócio gigantesca. Muitas fazendas. Se eu não me engano, não tenho um dado aqui, mas é mais de 300 mil hectares de área cultivada ali. Eu não tenho clareza se é isso, mas muito forte coisa, lá, né? Muita coisa. Balsas é reconhecida no Brasil todo. E recentemente eu tive fazendo uma rota, andei em muitas fazendas, andei em muita propriedade rural, e eu vi algo que eu nunca tinha visto, né, antes, que era a quantidade de pessoas que trabalham dentro de uma fazenda. Porque a gente entende assim, cara, a fazenda é muito longe, os acessos são ruins, e principalmente aqui no Maranhão, né? No Maranhão os acessos tendem a ser um pouco mais limitados. E quando eu cheguei no fim da avenida, da rua, eu vi a quantidade de pessoas trabalhando, cara, assim,
a gente fala, olha, a gente que não tem contato com a fazenda, a gente pensa que a fazenda é o tiozinho trabalhando no meio do mato, Exato. plantando arroz. Mas não é, tu chega lá, tem alojamento, tem restaurante, cara, tem tudo, tem máquina, tem oficina, tem almoxerifado, algo gigante. Então é uma indústria, é uma empresa como qualquer outra. A diferença é que ela é dentro de uma propriedade rural. Então, respondendo já a tua pergunta, qual é a diferença? Eu tenho hoje 10 anos atuando diretamente na área de saúde e segurança do trabalho, um pouco mais de 10 anos, né? 10 anos só como empresa. Sim. E o que eu percebi diferente é que as pessoas que estão na área rural, nas fazendas, trabalhando muito, às vezes elas são meio que um pouco esquecidas quando a gente trata de saúde e segurança do trabalho. Quantos podcasts tu conhece que fala sobre o tema de SST voltado para a fazenda? Quantas ações tu vê voltada para a fazenda? Então, assim, eu acredito que a fazenda tem o mesmo peso de qualquer outro trabalho, tem suas particularidades, e agora a gente vai trazer essa informação sobre fazenda através desse podcast aqui para você que está nos assistindo. E também no decorrer do ano, no decorrer dos nossos episódios, eu acredito que nós vamos falar muito sobre fazenda. Porque hoje, literalmente, eu equiparei. Cara, fazenda, atividade em fazenda é a mesma, tem a mesma linha de raciocínio, de norma, de obrigações, de deveres, como qualquer outra atividade dentro de uma cidade. E às vezes é até mais específica, né? Então a gente acha que não tem norma para isso. Eu tenho um número aqui que eu vou te apresentar daqui a pouquinho, não posso falar agora, que tu vai se surpreender em relação à fazenda e construção civil. Mas vamos lá, então minha percepção do mercado é isso. A fazenda hoje, ela é gigantesca, é um universo totalmente, eu falo assim, que poucas pessoas têm a oportunidade de ir lá para ver, mas nós vamos trazer luz para esse segmento aqui nesse podcast. Certo, Lucas. E aí, já que nós estamos falando sobre essas principais diferenças, né? Uma coisa que, assim, é o coração da segurança do trabalho, ele se inicia ali quando você identifica aqueles riscos naquele local, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os riscos que tem aí dentro desses ambientes de fazenda, que muitas vezes eles são riscos que as pessoas deixam de olhar para isso por achar que é algo comum da fazenda. E sim, é algo comum de atividade de quem está ali na fazenda, porém, isso deve ser identificado nas documentações de segurança, né? E tem que ser levado a sério. Por exemplo, uma picada por cobra, por um escorpião, é algo muito comum na fazenda, é o habitat desses animais. Mas isso também tem que ser considerado um risco do ambiente do trabalho, né? Ele está exposto àquilo. Exatamente. Só para a gente, antes de falar do risco, só para entender, hoje, em toda e qualquer empresa, precisa ser elaborado o PGR, Sim. Programa de Gerenciamento de Risco. Na fazenda, é a mesma coisa. A única diferença é Programa de Gerenciamento de Risco em Trabalho Rural. PGR-TR. PGR-TR. Só muda um pouquinho a sigla, porque como o ambiente é um pouco diferente, aí existe uma norma, que é a NR31, que trata especificamente para isso. Então, a mesma linha de raciocínio. Quem tem uma fazenda hoje precisa cumprir a mesma linha de raciocínio de uma empresa, de uma indústria, de uma loja. Qual é a linha de raciocínio? Identifica o risco. Eu tento neutralizar, eu sei que é a hierarquia, né? Neutralizar, minimizar, medida administrativa, EPI, tudo certinho. Então eu tenho que reconhecer o risco da mesma forma que eu reconheço o risco de qualquer outro estabelecimento. Porém, nas fazendas, claro, os padrões que nós conhecemos, riscos de ruído, na fazenda tem muito risco de ruído, devido muitas máquinas trabalhando, devido oficina e outras coisas. Riscos de espaço confinado, para quem tem silo. Então, poço também. Espaço confinado. Então, a maioria dessas fazendas, a maioria não, mas uma grande parte, tem silos para armazenamento de grãos, que precisa cumprir toda a exigência de espaço confinado. E aí, o interessante, para você que é produtor rural, você que nos assiste aqui, que imagina, na cidade, a gente trabalha em espaço confinado, é um tanque, a gente tem acesso a um hospital, deu uma emergência em espaço confinado, o cara ficou sem ar, bombeiro. Enfim, tem acesso, e tu, em meia hora, 20 minutos, você está onde? Dentro de um hospital, para primeiros socorros. Agora imagina em uma fazenda. Imagina aí, uma fazenda, o cara entra no espaço confinado,
ele sobe nos silos lá, né, para armazenamento de grão. É um espaço confinado, ele entra dentro, vou falar na linguagem mais popular, em um buraco. Ele entra dentro de um espaço que não foi não foi projetado para habitação humana. Mas ele tem que entrar para fazer uma intervenção. E esse cara, e ele não faz a medição de gás antes, não tem toda a estrutura, e ele entra. Lá, Deus me livre, ele passa mal, desmaia. O acesso que esse cara vai ter para chegar no hospital, da fazenda até o hospital, tem fazendas que levam 5 horas. Então, eu falo que na fazenda a gente tem que redobrar o cuidado. Sim. Redobrar ainda mais. Se na cidade a gente tem que cumprir, fazer a medição de gás, fazer o monitoramento do espaço confinado, ter a PET, permissão de trabalho para entrar, ter autorização, ter o treinamento de espaço confinado, entrante e vigia, tem que ter o resgatista de espaço confinado também, supervisor de entrada, tudo isso. Na cidade tem que ter tudo isso. Na fazenda eu tenho que ter tudo isso e evitar que alguma dessa escala não estejam funcionando. E é um grande erro hoje de alguns produtores rurais, né? Que, assim, não tem ciência ainda disso e coloca uma pessoa só para fazer o trabalho em espaço confinado. Isso é errado, né? Então tá lá na norma, na NR33, né? Não é porque o trabalho rural ele é baseado na NR31, mas a gente tem outras normas complementares. Então lá diz que precisa ter uma equipe, cada um tem uma função. Eu não posso simplesmente colocar uma pessoa para ao mesmo tempo ser. Tem empresa que é assim. Um colaborador é supervisor de entrada, é o resgatista, faz tudo. E eu vou dizer uma coisa para tu, que eu percebi nessa visita que eu fui. Cara, às vezes o produtor, o dono da fazenda, o gerente, ele não faz, às vezes não é nem porque não quer. É porque literalmente às vezes falta conhecimento. Falta conhecimento. Ele não sabe que precisa medir o gás antes de entrar. Para ele é normal. Ele sempre entrou e nunca aconteceu nada. Então, como voltando aqui à parte dos riscos, eu falei, trabalho em altura também, ele sobe, entra em espaço confinado e tal, mas tem alguns riscos, quero entrar aqui em detalhe contigo, que é 2. O primeiro, utilização de agrotóxicos. E o segundo, máquinas e equipamentos. E tem bastante, né? Na maioria das fazendas. Primeiro, falando sobre máquinas e equipamentos. Hoje, não existe uma fazenda que não tenha uma máquina. E o cara opera a máquina. Como é que funciona hoje numa fazenda? Em algumas fazendas, não posso dizer todas. Sim. Um colaborador opera tudo porque aprendeu e faz de qualquer jeito. E isso não é interessante para o dono da fazenda por dois fatores. O primeiro é que esse cara pode de fato se machucar, esse cara de fato pode sofrer um acidente, perder a vida, perder um membro. E o segundo ponto é que esse cara pode sofrer um processo. Chega uma fiscalização na fazenda, chega alguma coisa e esse cara não tem treinamento para a máquina estar operando. A primeira coisa que eles pedem. Então assim, cara, uma coisa tão barata. Um produtor rural, que todo mundo fala que é rico, né? Mas a gente sabe a realidade que tem que trabalhar muito. Mas o produtor rural, ele precisa entender assim, cara, tem coisas que é tão simples para me regularizar, dá um treinamento. Eu faço um treinamento de 8 horas, um dia, que vale durante 2 anos. O cara não consegue parar um dia. Até uma dica que eu dou para você que é produtor rural, faz o treinamento no dia que for fazer o exame admissional, lá na própria clínica, procura. O cara já sai da cidade, antes de ir para a área rural, já sai da cidade com todos os treinamentos prontos. No momento que ele para ali, né? Já faz os treinamentos. Normalmente ele não para. Então, essa parte dos treinamentos que eu falei e a parte de agrotóxicos. Isso aqui, para mim, é uma das partes prioritárias aqui que a fazenda tem que tomar cuidado. Tem que dar o treinamento para quem aplica, para quem tem manuseio desses produtos. É a mesma linha de raciocínio, é um produto perigoso, ao longo do tempo pode gerar problemas e vocês precisam manusear esse produto. Só que o que a gente, como nós como consultores de segurança do trabalho, nós orientamos o quê? Que a gente vai usar, é o risco, claro. Mas o que eu posso fazer para minimizar o impacto na vida do colaborador? Inclusive, Lucas, esses dias eu fui fazer uma visita, um treinamento, na verdade, em uma fazenda, e aí justamente o treinamento era sobre agrotóxicos, né? E aí acontece que os colaboradores ouvindo, eles não tinham noção nenhuma, o proprietário também, do porquê tinha que fazer aqueles procedimentos. Não é nem que eles não sabiam que tinha que ser feito o procedimento. Muitas das vezes eles não entendem o porquê. Então, a conscientização ela acaba sendo muito importante, o treinamento acaba sendo muito importante.
Então eles sabem que tem que lavar as mãos quando usa agrotóxico, e isso é higiene básica, que precisa trocar de roupa. Eles não sabiam por quê. Por quê? Aquilo acaba contaminando. Você utiliza a mesma roupa que você vai para sua casa depois do expediente, depois da fazenda, você tá com a roupa contaminada ali. Aí pega uma criança, pega a roupa, tem contato, aquilo tudo pode ser absorvido pelo corpo, né? Você coça o olho com a mão suja. Pode. E eles mesmos estavam alegando que eles faziam isso, né? Que eles iam deixar de fazer isso. Mas eles faziam sabendo que era errado, mas não sabiam o dano. Aí fui mostrando pra eles, ó, isso aqui pode causar intoxicação, pode causar isso, isso e isso. Pode afetar a sua família. Você for pra casa com a mesma roupa que você fez a aplicação. Você não tomar um banho, né? Que hoje tem todo um procedimentozinho pra quem aplica agrotóxico. Do que tem que fazer, tem um passo a passo. Muitas vezes não é seguido, né? E às vezes, Caio, é bom a gente falar isso aqui, que as pessoas estão colocando em balanças separadas. Produtividade e segurança do trabalho. Isso. Eles estão separando, como se eu só consigo ser produtivo se eu não aplicar a segurança do trabalho. Se eu não dar treinamento, se eu não mandar o pessoal fazer os exames corretamente, se eu não instruir os caras, fazer o DDS. Se eu não fazer nada de segurança do trabalho, eu consigo ser mais produtivo. Consegue ter mais tempo. Se eu fizer a parte de segurança do trabalho, eu vou perder a produtividade. Isso aqui é um dos pensamentos mais errados que uma pessoa pode ter. Por quê? Eu vou falar só 2 pontos. A partir do momento que o colaborador se acidenta em uma fazenda, ele gera um afastamento. Você fica sem essa pessoa trabalhando com você há um tempo. Se ele ficar doente, você fica sem ele. Para colocar outra pessoa no lugar, demora muito mais. Um dia eu fiz um estudo de um cliente, peguei todos os afastamentos dele, todos, do ano todo, e multipliquei quanto é que é o valor de hora desse cara parado. Multipliquei com todo o custo de imposto, né, de tributos, calculei o ano todo e mostrei pro cara. Eu falei, olha o tanto que tu perdeu ele. Ele não consegue ver. Aí eu falei, se nós tivéssemos feito treinamentos, prevenções, eu não estou dizendo que isso não iria acontecer, mas iria minimizar as chances. Ia diminuir, com certeza. Claro. Imagina, pronto, para finalizar esse assunto, se quem tem habilitação hoje, tá tirando a habilitação, né? Tirando. Quem tem habilitação hoje, imagina que se todo mundo não tivesse habilitação, a chance de ter mais acidente no trânsito era maior ou menor? Com certeza maior. Era maior ou menor, Eula? Porque o pessoal fala que o treinamento tira a produtividade, né? E, esse treinamento aqui, se eu fizer o treinamento, quem me impede de ter menos acidente? Pô, não treina não, pra você ver. Não tira a sua habilitação não, pra você ver como o trânsito vai ficar sem uma lei, sem uma norma, sem um procedimento, como deve fazer a forma segura. Então, treinamento ajuda sim a fazenda, ajuda sim a organização. Então, ele não fica, os treinamentos, segurança do trabalho, a parte de segurança, não fica separada da produtividade. Ela tem que trabalhar junto, em conjunto. Nós vamos fazer isso e vamos fazer de forma segura. O líder de verdade é aquele que leva a produtividade com segurança. Agora, se tu levar a produtividade e perder um braço de um cara, perder um colaborador em uma safra, aí vou colher. Imagina, caramba, a gente conseguiu aqui 60 mil hectares aqui, a gente conseguiu, não sei qual é o top ali por hectare, de grãos, né, de sacras, mas beleza, vamos dizer que o cara bateu o recorde, mas perdeu um colaborador. Vale a pena? Perder uma pessoa e ganhar dinheiro? Você ganhou dinheiro sujo de sangue? Já trabalhei numa indústria que eles falavam isso. Vale a pena ganhar dinheiro sujo de sangue? Alguém teve que morrer para me ganhar esse dinheiro? Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Certeza. E aí, Lucas, isso reflete diretamente em alguns processos que a gente tem aí que acontecem, são processos reais, né? Então, a gente separou aqui alguns casos para a gente analisar de processos que realmente aconteceram na justiça, né? De casos que foram para a justiça em relação a acidentes envolvendo a falta da segurança do trabalho. Essa falta de segurança do trabalho que o Lucas citou aqui pra gente foi justamente o que gerou esse acidente e gerou um impacto ali na justiça em relação à empresa. E aí é importante a gente entender que quando chega esse processo, ele pode ser por conta de um caso específico, um acidente de trabalho à altura. Mas a partir disso, eles vão olhar todo o teu cenário, o que tu estava fazendo. E aí é nisso que o teu processo, eu acredito que ele pode se agravar, né?
que você deixou de fazer um processo ali de trabalho em altura que gerou um acidente de trabalho em altura, aí eles vão ver se você estava fazendo as outras coisas direito. E eles vão descobrir que não estava sendo feito. Então isso só aumenta. Exatamente. Eu separei aqui alguns casos, só para você ter uma ideia. Casos que tá na Tribunal Superior do Trabalho, né? E decisões, eu não vou falar o nome da empresa, eu vou resguardar aqui o nome da empresa, mas eu vou citar o caso. Vou pegar dois aqui. O primeiro é um processo aqui que a empresa teve que pagar 412 mil, mais 362 mil, mais 50 mil. Vai dar o quê? Já deu quase R$1 milhão aqui para um colaborador, porque esse colaborador, a função dele era vaqueiro, e teve que perdeu a mão, né? Teve que amputar a mão por alguma manobra lá no trabalho, o animal teve que ter alguma... Enfim, ele teve que perder a mão. Triste demais o colaborador, muito triste, ficou sem a mão. Isso aqui não tem nada que pague isso, né? Um membro do seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, também a empresa pagou mais de R$1 milhão. E aí, gente, existem treinamentos. Como é que ele poderia evitar isso aqui? Com treinamentos, com instruções. Por que ele teve que pagar toda essa indenização? Porque ele não tinha nada que evidenciava que ele realmente tinha ministrado o treinamento e assim sucessivamente. Eu tenho outro aqui também, muito, muito, muito impressionante, que é a questão da... trabalhador morreu 11 dias após ser admitido. Ao transportar, acho que a questão aqui um processinho aqui aberto, ele estava transportando alguma coisa no caminhão lá e acabou que tombou o caminhão e ele ficou preso. E aí a empresa pagou aqui mais de R$1 milhão também, 11 dias após ser admitido. Cara, quando eu olho assim, o cara entrou 11 dias na empresa e o cara faleceu dentro de uma fazenda, transportando um material. Dava para ter feito um treinamento com esse cara? O que aconteceu? E eu leio todos os casos e fico vendo a defesa, né? Da empresa. E eu percebo que a empresa não tem nada para evidenciar. A empresa não fez exame admissional, a empresa não fez treinamento, Aí fica complicado, não fez a ordem, né? de serviço, não fez a ficha de EPI, não fez nada, cara. Não ensinou o colaborador, não seguiu o básico que era obrigatório. Colocou o cara para trabalhar e foi na sorte. Não, talvez não acontece nada. E se acontecer? E se acontecer? Então a empresa, a fazenda é obrigada. Às vezes, o gerente lá que está deixando a desejar. Eu não vou nem culpar os donos, tá? Às vezes os donos estão em outro lugar, passa a responsabilidade pro RH, pro gerente, que é a pessoa que está diretamente ligada, e esse gerente, ou por falta de conhecimento, ou porque realmente acredita que a produtividade trabalha separada da segurança do trabalho. E aí, assim, pessoal, essas multas, elas acontecem não necessariamente porque o colaborador, ele teve o acidente, mas porque foi comprovado que aquele acidente aconteceu por negligência da empresa, né? Então, hoje, os acidentes, eu costumo dizer que eles são separados eles podem acontecer por dois motivos, né? Pelo ato inseguro do colaborador ou pela condição insegura, né? Então, a empresa, ela sempre tem que buscar manter esse ambiente seguro, essas condições, fornecer essas condições de treinamento, EPI, tudo isso, né? E se essas empresas elas estão sendo punidas, elas tiveram essas multas para ela pagar, elas perderam esses casos, muito provavelmente foi porque foi comprovado que não foi por um ato inseguro necessariamente do colaborador, mas foi por uma condição insegura que ela não forneceu uma condição adequada para aquele colaborador, certo? Então isso acontece por isso. Às vezes não fiz GPI, ela diminui 500 mil. Porque às vezes não é nem culpa do gestor, tem uns acidentes que acontecem também porque o colaborador, ele não fez da maneira correta, ele não usou o EPI, então tem casos e casos, né? Mas esses casos que as empresas são punidas foi porque elas não fizeram a parte dela. Eu puxei aqui, Caio. A agropecuária tem a maior taxa de letalidade entre todos os setores. Sabia disso não, né? Fazia nem ideia. 12 mortes para cada 1.000 acidentes. Então, a cada 1.000 acidentes, 12 mortes. É loucura. O dobro da Constituição Civil. E aí? Fonte, Ministério do Trabalho, observação, OIT. Essa é a fonte, viu? Smart Lab. Toma cuidado em relação a isso. Então, vocês entenderam o impacto. E outra coisa, um ponto importante. Nem toda fazenda comunica os acidentes.
Isso aqui é só os comunicados, que são enviados através de CAT, que o gerente vai lá, comunica. Porque esses dados são importantes para a gente ter noção como é que tá. Tem muita fazenda que não tem nem gerenciamento, que não tem nem os funcionários eles contratados ali de forma formal. Então, registrado, imagina, a cada que uma morte, 3 horas e meia, uma morte. É pancada, é muita coisa, muita coisa. Então é isso, Caio. Só para a gente ter uma noção, esses números aqui são números preocupantes, que precisa ser mudado. E esse podcast aqui, eu acredito que ele é importante para conscientizar quem está nos assistindo aqui, quem está até esse momento nos assistindo, é porque de fato está interessado em conhecer um pouquinho do cenário, como é que funciona a área de saúde e segurança do trabalho. Se você é profissional de segurança do trabalho, tem muito mercado na área de segurança do trabalho voltado para o agronegócio. Tem muito mercado, porque as fazendas estão muito, vamos dizer, um pouco afastadas da cidade. Então, eu não consigo atender as fazendas que estão lá dentro do Pará, lá para dentro eu não consigo. Então, alguém do Pará precisa atender essas fazendas. Alguém das cidades pequenas precisa atender essas fazendas. Então, quando você, profissional de segurança do trabalho, médico do trabalho, qualquer profissional, for falar assim, cara, eu preciso atender, pense nas fazendas, pense nos produtores rurais. Os caras são muito acolhedores. Os caras querem fazer o certo. Eu não vou tirar a minoria que não quer fazer certo. Então, olhe para esse público, olhe para esse segmento, que é um segmento que precisa muito de apoio. Então, eu falo que é a locomotiva do Brasil, né? O agro é muito importante para a nossa economia. Então, pessoal, como vocês estão vendo, né, a área de saúde e segurança do trabalho, ela é sim algo que existe na zona rural. Apenas falta muitas das vezes conhecimento e a aplicação disso na prática. E é uma realidade que cada vez mais vem sendo cobradas. Então, já apareceu muitas vezes aqui na Cortez, que nós somos uma consultoria, e a gente, antes de ir para Balsas, já atendia algumas fazendas aqui da região, né, próximo de Imperatriz, Açailândia, e chegava muita recorrência da empresa chegar, o auditor ir lá, né, e dar uma lista de coisas que aquela pessoa, que aquele proprietário, ele tá ali pendente. Então era muito treinamento de máquinas e equipamentos, de agrotóxico, de primeiros socorros, de EPI, ASO que não estava sendo feito, não estava sendo enviado. Então tudo isso eles olham a estrutura da empresa, né? Então é algo que, se essa pessoa tivesse preparada para aquilo, talvez ela gastasse menos. Talvez ela não recebesse aquela multa, aquela autuação, aquele embargo. E tem muita fiscalização em fazenda. Tem muita fiscalização. Tem. E eles olham tudo. Eles já têm ali tudo que é para ser olhado em relação à NR31. Se tiver uma coisa fora do lugar... E agora com essa alta da rede social, né, da inteligência artificial, todo e qualquer colaborador pode colocar aqui na IA. Eu tenho direito à insalubridade, eu tenho direito a alguma coisa. E a inteligência artificial, ela é treinada a nos agradar. Isso. Ele pergunta assim, eu tenho direito a isso, eu faço isso, isso, isso. Aí a IA vai tentar agradar quem está perguntando. Então vai dizer, tem. Aí o cara vai e denuncia para o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho vai lá na fazenda, não olhar somente a denúncia. Ele aproveita e olha tudo. Então, nunca foi tão importante como está sendo agora, deixar tudo alinhado, organizado, sem surpresa. É mais barato. Faz a pessoa não perder noite de sono preocupada. Eita, eu levei um processo. Eita, será se eu vou perder um alvará? Eu vou perder aqui a credibilidade no mercado? Porque... perde bastante. Não é então, são coisas não cumprir. É credibilidade. Pô, aquela empresa foi... O Ministério do Trabalho está na porta deles lá e tal. Então, não é legal viver assim. Não é legal. Então é isso, Caio. Acho que deu para os caras entender um pouquinho da área de saúde e segurança do trabalho na fazenda. Tem muita coisa. A gente poderia falar PGRTR, PCMSO, LTCAT, laudo a gente traz em outros episódios aí abordando melhor sobre isso, porque é muita coisa. Análise ergonômica do trabalho, ordem de serviço, ficha de EPI, o ASO. Se eu falasse só de medicina do trabalho, o ASO tem um monte de exame específico para produtor rural. Tem uma norma só para isso. Então essa aqui realmente, gente, a gente tentou fazer o panorama geral. Sim. Mostrar a importância, os casos que mais acontecem. Depois a gente pode entrar, depois a gente pode pegar um podcast. Se o pessoal gostar e comentar, a gente pode pegar um podcast falando só sobre agrotóxicos.
só sobre treinamento, só sobre integração, só sobre alojamento. Tem uma norma que fala só sobre alojamento, sobre a questão de alimentação dentro da produção rural, dentro da fazenda rural. Então, é isso. Então, pessoal, para você que se interessou no assunto, que quer saber um pouquinho mais, que está precisando desse suporte para regularizar, você fique sabendo que você não precisa saber de todas essas informações. Então, a Cortez SSMA está aqui com um time de especialistas que nós temos aqui na Cortez para te ajudar justamente em cada um desses segmentos. Então, hoje nós fazemos a gestão social para sua empresa, enviando tudo para você com tranquilidade em relação aos agentes nocivos e também aos exames ocupacionais. Nós elaboramos todas essas documentações que a gente citou aqui, que são bastante importantes, desde o PGR até os laudos, até uma ordem de serviço e ficha de EPI a gente faz também. As visitas que precisam ser documentadas, informadas para você, o que você precisa mudar no seu ambiente de trabalho, certo? Até os treinamentos. Então a gente hoje funciona como uma consultoria completa. A gente atende nessas diversas áreas, né? Então você não precisa estar tratando com diversas empresas terceirizadas para isso, porque aqui na Cortez você encontra tudo isso em um lugar só, tá bom? Com suporte técnico contínuo, que você pode contar e tirar todas as suas dúvidas, tendo em vista que a gente já tem bastante tempo aí no mercado de experiência, a gente já passou por diversas auditorias, perícias, certo? Então a gente já tem uma bagagem muito grande aí quanto a isso. Se você se interessou, você pode estar entrando em contato com a gente para a gente estar cuidando da sua empresa ou da sua fazenda e você estar com tranquilidade aí, preparado para qualquer processo que der e vier. E uma forma deles retribuírem é só curtir o vídeo, Exato, comentar, compartilhar. Cara, nós estamos no início de um projeto e a gente precisa muito do apoio de vocês. Não é fácil, nós não temos esse conhecimento, essa bagagem. É a primeira vez que estamos gravando um podcast, então precisamos muito do apoio de vocês. Comentem aí. Ah, Lucas, acho melhor falar sobre tal coisa. Pode comentar, eu acredito que esse computador não tá legal aqui. Pode falar, comentar, bom, ruim, comenta. Isso aí nos ajuda bastante a gente trazer um próximo cada vez mais melhor. Isso aí, cada vez mais melhor. Isso. Excelente. Tamo junto. E aí, pessoal, só reforçando, mais uma vez o que eu disse lá no início, nós estamos com uma promoção imperdível aí da aplicação dos riscos psicossociais completa para sua empresa. Você só contrata a gente... É obrigatório na fazenda? É obrigatório também, a gente também tem que regularizar os riscos psicossociais na fazenda. Inclusive, já tem fazenda que a gente já aplicou esses riscos psicossociais para os colaboradores. Então, a gente fez todo o processo lá completo de conscientização para os colaboradores, né, dessa aplicação, e aí reforçando, tá? A partir de R$ 299. Então, é uma condição imperdível que nós estamos fazendo agora nesse mês de junho. Você não perca tempo e já entre em contato conosco, pessoal. É isso. Obrigado. Tchau e até o próximo episódio.